Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos continuar nessa noite a falarmos o tema que demos início na semana passada sobre a verdadeira obra do Espírito. Amém, irmãos? Atos capítulo 2, versículo de número 36 diz: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui nessa celebração ao teu nome. Ainda assim, nos colocamos mais uma vez à tua disposição para que agora, através da tua palavra, o nome do teu Filho seja glorificado. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. A semana passada, então, nós começamos a falar sobre esse tema, a verdadeira obra do Espírito, e eu disse para os irmãos que o livro de Atos não apenas nos traz a narrativa de como a obra de Cristo deu seu prosseguimento através da vida dos apóstolos, mas o livro de Atos também, ele mostra para nós parâmetros de como identificarmos se de fato estamos vivendo e experimentando a verdadeira obra do Espírito Santo. E por que é importante para nós sabermos se de fato estamos experimentando da obra do Espírito ou não? Muito simples, porque nós, ao fazermos a leitura de Atos, conseguimos perceber que em muitos momentos Satanás se introduzia no meio do povo de Deus para falsificar os atos do Espírito. A gente consegue perceber isso na vida de Ananias e Safira, mas também conseguimos perceber isso quando nós olhamos para as epístolas do apóstolo Paulo. A gente percebe que por muitos momentos Satanás dissimulava os atos do Espírito no meio do povo de Deus, a fim de confundir esse povo e distanciá-los da verdadeira obra do Espírito. É por essa razão que a igreja constantemente estava a enviar os seus apóstolos, reuniu-se em um concílio, em Atos capítulo 15, em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para definir como deveria ser o comportamento dos gentios no meio da comunidade dos judeus, a fim de que aquela obra que o Espírito havia iniciado, o Senhor havia iniciado em Jerusalém, por meio da descida do Espírito Santo, ela permanecesse verdadeira, ela permanecesse na essência a qual Deus a designou para ser feita. E vimos a semana passada que o primeiro sinal da obra do Espírito no nosso meio é que o Espírito exalta Jesus Cristo. O Espírito nos leva a contemplar a glória de Cristo e a exaltarmos o Filho de Deus, e nós percebemos isso por meio da pregação de Pedro. O texto que acabamos de ler no seu início diz que diante da descida do Espírito e da incompreensão da multidão que estava ali,
Pedro se levanta para explicar o fenômeno das línguas estranhas, mas ele dá prosseguimento no seu sermão dizendo que a razão do Espírito ter sido derramado sobre aquela igreja é por causa da pessoa de Jesus, sua encarnação, a sua vida, sua morte, ressurreição e ascensão às alturas. Por essa razão o Espírito foi derramado sobre aquelas pessoas que podiam agora ver e ouvir os sons da obra do Espírito. E é tão interessante, irmãos, nos lembrarmos que essa multidão que agora está atônita e perplexa, e que tem o seu coração contristado, compungido pela pregação de Pedro, é a mesma multidão que há poucos dias atrás estava reunida no pátio do Sinédrio judaico, gritando para o Filho de Deus: crucifica. Nós precisamos lembrar que as pessoas subiam para a festa da Páscoa, e como a festa do Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa, muitas dessas pessoas permaneciam em Jerusalém para a festividade do Pentecostes, a festa dos primeiros frutos da colheita. Essa multidão, irmãos, possivelmente é a mesma multidão que estava no Sinédrio, é a mesma multidão que assistiu à crucificação de Cristo, é a mesma multidão que se opôs ao Senhor. E é interessante que diante da crucificação não houve constrangimento nessa multidão, mesmo que aquelas pessoas estivessem presentes ali e tivessem contemplado a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Em função da conspiração dos judeus, não houve nenhum tipo de constrangimento no coração dessa multidão. Mas é interessante que agora Pedro, ao proclamar os fatos a essas pessoas que delas não era desconhecido, o seu coração está sendo contristado. Por que é que as cenas da crucificação não romperam o coração dessas pessoas, mas agora a pregação de Pedro está levando elas ao constrangimento? Por que é que verem os fatos da vida do Senhor não causou a elas tamanho constrangimento como agora a pregação de Pedro estava causando? E é muito simples, irmãos, porque o apóstolo Pedro não está dando a essas pessoas informações a respeito da morte de Cristo. O que Pedro está fazendo aqui não é abrir um jornal e descrever para essas pessoas apenas os fatos aos quais a elas não eram desconhecidos. O que Pedro está dando a essas pessoas é uma revelação de quem é Jesus Cristo. Por meio da pregação de Pedro, os olhos dessas pessoas estão sendo abertos para que elas possam entender e contemplar que aquele homem que elas mataram pregaram na cruz, ele era a esperança de Deus para o mundo, ele era o Salvador da humanidade. E uma vez que esses homens são culpados de matarem o Salvador do mundo, esses homens agora estão em débito para com Deus, eles estão em dívida para com Deus, e eles nada podem fazer a respeito da morte daquele homem que elas crucificaram. Pior ainda é pensar que o homem que elas mataram está ressurreto dentre os mortos, e ele tem todo o poder nos céus e na terra. Se você fosse responsável pelo Salvador do mundo, por sua morte, e você soubesse que agora Ele está vivo e tem todo o poder, como você se sentiria? O texto diz que o coração daquela multidão ficou contristado, e a única alternativa para eles diante da pregação de Pedro era dizer: o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se. A segunda marca, o segundo sinal da verdadeira obra do Espírito, irmãos, é que o Espírito de Deus, quando se move no nosso meio, levando os nossos olhos a contemplar o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos conduz ao arrependimento.
Em primeiro lugar, irmãos, um arrependimento que concerne a pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, um arrependimento que tem a ver com a pessoa de Cristo. Por quê? Porque os nossos olhos são abertos para perceber que Jesus Cristo não é apenas um bom exemplo da moral e da ética. Os nossos olhos são abertos para perceber que Jesus Cristo não é apenas também um grande profeta. Os nossos olhos são abertos para perceber que Cristo também não é o santo milagreiro. Os nossos olhos são abertos para perceber que Ele é o Salvador do mundo. Ele é a esperança de Deus para a humanidade. A única forma de os homens serem reconciliados com Deus, com a história, consigo mesmos e com o próximo, é por meio do sangue derramado por Jesus Cristo. E é por essa razão que, diante da pregação de Pedro, tendo os seus olhos abertos para contemplar a realidade de quem de fato Jesus Cristo é, o coração desses homens é dilacerado, ele é quebrado. Um grande escritor chamado C.S. Lewis vai dizer para mim e para você que ou Jesus Cristo é de fato para nós tudo o que ele diz a seu respeito, ou ele é um lunático. Ou Jesus Cristo é de fato Deus verdadeiro, que se encarnou e se entregou em uma cruz para o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus, com a história, consigo mesmo e com os homens, ou ele é um lunático. E é muito simples a gente entender isso. E eu vou usar aqui a figura de uma personalidade dos nossos dias para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo, ou na verdade o que C.S. Lewis diz. Quantos aqui conhecem o Henrique Cristo aqui? Quem aqui conhece? Já viu o Henrique Cristo? Quantos aqui acreditam que o Henrique Cristo é a encarnação de Jesus Cristo aqui? Ninguém? Por que não? Por que nenhum de nós acredita que o Henrique Cristo possa ser a encarnação de Jesus Cristo? Porque nós olhamos para ele e rapidamente uma análise fria mostra para nós que ele não passa de o quê, irmãos? De um impostor. Bom, se ele não passa de um impostor e faz as seguintes afirmações a seu respeito de ser o próprio Filho de Deus encarnado, logo a conclusão é que ele é o que, irmãos? Você que o disse, não fui eu. Mas que ele é um lunático, alguém insano. Agora, irmãos, se nós tomarmos o mesmo argumento e aplicarmos a Cristo, nós vamos perceber o seguinte: se as afirmações que o Henrique Cristo faz a respeito dele o transformam em um lunático, você abraçaria os seus exemplos de moral, de ética, sim ou não? Fica difícil, né? Fica difícil considerar alguém como um bom mestre da moral e da ética, quando a palavra que ele diz ao seu respeito se comprova mentirosa. O mesmo argumento pode ser aplicado sobre a pessoa de Cristo. Como é que nós podemos dizer que Jesus Cristo é um bom mestre da ética e da moral, se não o considerarmos como o verdadeiro Deus? Se Jesus não é o verdadeiro Deus, irmãos, logo ele não pode ser nada para nós, porque todas as afirmações que ele faz ao seu respeito são mentirosas. Ou Cristo é de fato para nós o verdadeiro Deus que se fez carne. Nós abraçamos essa afirmação ao seu respeito e então nele encontramos toda a realidade que precisamos para o que diz respeito à vida, ou nós o negamos, nós o desprezamos por completo, completamente, e não encontramos nele nenhum sentido ou propósito para a nossa caminhada. Mas o bonito é pensar e saber que de fato ele é o Salvador do mundo. De fato Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que veio a nós.
De fato, ele é a esperança de Deus para a humanidade. E é diante da exposição de Pedro a respeito da pessoa, da vida e da obra do Senhor Jesus, que o coração desses homens é compungido, é quebrado. A minha oração nessa noite é que, se talvez você está aqui nesse auditório, ou você nos assiste pela televisão, ou nos escuta pela rádio, para você Jesus é apenas um bom mestre da ética e da moral. A minha oração é que, se para você Jesus é apenas um santo milagreiro, se para você ele é apenas um grande profeta, talvez um amuleto da sorte no qual você se apega quando as coisas ficam muito difíceis, a minha oração é que o Espírito Santo abra os seus olhos, e que a glória de Cristo seja exposta a você, para que, assim como o coração dessas pessoas foi quebrado diante da pregação de Cristo, o seu coração também o seja nessa noite, no nome de Jesus. Não é impressionante, irmãos? Nós precisamos de mais do que informação sobre a pessoa de Cristo. Nós vivemos em um país, como diz o pastor Márcio, cristianizado, na sua grande extensão. Poucos lugares ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Mas não é impressionante, apesar do nosso país ter, segundo o censo do IBGE, pelo menos 70% da sua população se professando cristã, para muitas dessas pessoas o conhecimento do Filho de Deus em nada afeta o seu estilo de vida. Por quê? Porque o que essas pessoas têm sobre Cristo é apenas informação. O que nós precisamos é de revelação do alto, irmãos. O que nós precisamos é ter os nossos olhos abertos para contemplarmos de fato Cristo pela obra do Espírito, como aconteceu com o próprio Pedro em Mateus capítulo 16, que pela obra do Espírito pôde dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O segundo critério da obra do Espírito é arrependimento. Em primeiro lugar, um arrependimento que concerne a pessoa de Cristo. Os nossos olhos são abertos para contemplar quem de fato Cristo é. Mas existe uma outra esfera do arrependimento, uma outra faceta, que é a transformação da nossa vida por causa da pessoa de Cristo. O arrependimento não apenas abre os nossos olhos para ver quem de fato Cristo é, mas uma vez que os nossos olhos foram abertos para contemplar quem de fato Jesus Cristo é, então a nossa vida passa a alinhar-se a Ele. A nossa vida começa então a tomá-lo como referência para tudo que somos, para tudo que temos, para tudo que pensamos, para tudo que fazemos. O arrependimento não toca apenas o nosso coração no que diz respeito a Cristo, mas ele toca a nossa vida, irmãos. Leia comigo aqui, por favor, os versículos seguintes. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, verso 42, e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições,
com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Alguém pode dar uma glória a Deus? Você consegue perceber que tanto a vida social, como a vida privada, como a maneira que esses cristãos administravam os seus recursos e enxergavam as outras pessoas, foi completamente afetada por causa de Jesus Cristo? Você consegue perceber que a vida dessas pessoas, toda ela, foi mudada por causa do senhorio de Cristo? Preste atenção, querido, é muito simples entendermos o que eu estou falando. Vou dar esse exemplo e nós vamos caminhar para o encerramento dessa mensagem, nessa noite. Continuamos, se Deus quiser, semana que vem. Preste atenção, quando você olha para o Antigo Testamento, e você olha para o povo de Israel, porque Deus se apropriou desse povo, e era o centro de toda a sua vida, toda a vida social, religiosa, familiar, econômica, política e assim por diante, era definida a partir da realidade, da centralidade de Deus. Como Israel deveria pensar a agricultura, como Israel deveria pensar o núcleo familiar, como Israel deveria pensar sua organização social, como Israel deveria pensar a sua engenharia de saneamento básico, como Israel deveria pensar sua expressão religiosa, sua expressão política, como Israel deveria pensar as suas leis. E resumindo aqui, como Israel poderia pensar toda a sua existência como indivíduo, povo ou família, partia da realidade, da centralidade de quem, irmãos? De Deus. Não sei se você já ouviu falar isso, mas hoje nós somos o povo de Deus. Em 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz que nós somos a geração eleita. Tem alguém comigo aqui? Nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, chamada para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes nós nem éramos povo, mas agora somos povo e povo de Deus. Isso significa que, assim como para Israel, a estrutura de vida desse povo deve girar em função de uma pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Alguém pode dizer de forma clara, alta e em bom som, por favor? O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A nossa vida precisa estar centrada em torno dele. A maneira como nós pensamos o Estado, a família, a agricultura, as relações sociais, a política, a economia, a engenharia de saneamento básico, qualquer coisa nessa criação deve partir da centralidade de Jesus Cristo. E isso é uma vida de arrependimento, irmãos. Quando nós trazemos Cristo para o centro da nossa vida e começamos a pensar toda a nossa existência tendo Cristo como centro. Eu desafio, na verdade não eu, mas a palavra do Senhor nos desafia a vivermos em todo tempo e em todas as coisas com um único propósito, com o fim de glorificar a Jesus Cristo. Eu te pergunto, a sua vida familiar reflete
o senhorio de Cristo ou os parâmetros desse mundo? A maneira como você pensa o casamento e a construção de uma família reflete o senhorio de Cristo ou os valores da cultura à sua volta? A forma como você pensa a administração dos seus recursos, a maneira como você pensa a cultura no seu segmento artístico, a forma como você pensa a vida política, vida social, a maneira como você pensa a sua vida de lazer e entretenimento, refletem a glória do Filho de Deus ou os valores do mundo em que você está inserido? Que o Senhor nos ajude a, como povo dele, com as nossas vidas, glorificarmos o seu nome. Vou repetir, amém? Que Deus nos ajude, como povo dele, com as nossas vidas. Não estou dizendo com a música que você canta apenas. É muito bonito, gente. Eu gostaria que você tivesse o privilégio que eu tenho todo domingo, ver esse auditório cheio, de mãos levantadas, de pessoas com os seus lábios abertos para exaltar Jesus. É uma coisa extraordinária, irmão, é constrangedor. Eu fico assim, muito satisfeito, todo domingo quando eu saio daqui eu falo: Deus, o auditório mais bonito desse Brasil, a igreja que mais canta bonito é esse aqui. Esse povo é maravilhoso, né? Eu não preciso nem de back vocal, vocês fazem o meu back vocal assim, de forma perfeita. Mas às vezes a gente pensa que glorificar a Deus é só cantar sobre Ele. Às vezes a gente pensa que glorificar a Deus é só orar, só jejuar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não existe, segundo Abraham Kuyper, 1 centímetro quadrado da existência sobre qual Cristo, que é Senhor sobre tudo, diga: não é meu, não pertence a mim. Tudo é dele, querido. Portanto, toda a nossa vida deve ser única e exclusivamente para a exaltação do Filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Fica de pé no seu lugar, por favor. Se Deus quiser, continuamos a semana que vem. Feche os seus olhos, por favor. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Não saia. Ainda são 10:10. Nós vamos participar de um momento muito importante da nossa celebração, que é a ceia do Senhor. Mas antes eu gostaria que, com as suas mãos sobre o seu coração e seus olhos fechados, por favor, você nessa noite fizesse uma oração comigo. Com seus olhos fechados e as suas mãos sobre o seu coração, para que você não se distraia, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Diga: e eu te entrego a minha vida. Jesus Cristo, eu te confesso como o meu Senhor, como o meu Salvador. Diga também: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe.